Boa tarde. Seleção Olímpica de Futebol dá show e goleia o Paraguai por 4-1 no Kleber Andrade. Carro capota na curva do Saldanha e 2 pessoas ficam feridas. Correios extravia o Sedex de empresária de Cariacica e admite não saber onde está a encomenda. Você sabe o que é a doença celíaca? Ao vivo, Médica explica tudo sobre a intolerância ao glúten. Sábado, 28 de março, o Hora News Espírito Santo está no ar. Show de bola! A Seleção Olímpica do Brasil goleou o Paraguai por 4-1. Vitinho marcou 2 gols e foi o nome do jogo. 16 mil torcedores capixabas vibraram com o desempenho da garotada no campo do estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Chegar não foi tarefa fácil, mas com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, a multidão foi colorindo de verde e amarelo em torno do estádio Kleber Andrade. Gente animada e confiante. Ai, tem que ganhar, né? Tem que mostrar jogo aí pra gente, né? Brasil vai ganhar? Será que vai? De quanto? 3 pro Brasil! Quem entrou cedo no estádio quis registrar o momento. Quem preferiu esperar do lado de fora conseguiu ver a seleção chegando, mas teve que ter paciência para chegar nas arquibancadas. Os times entraram em campo e a torcida ainda estava chegando. Cena que se repetiu no apito inicial e até aos 10 minutos do primeiro tempo. Com os 16 mil ingressos vendidos antecipadamente, o estádio Kleber Andrade ficou bem cheio. E quem não conseguiu um bom lugar na arquibancada, deu um jeitinho bem brasileiro, olha só. Viu o jogo da rampa de acesso. Com a bola rolando, a torcida capixaba fez festa. Cantou. Torceu e fez ola, muita ola. Não demorou muito e logo saiu o primeiro gol. Lucas Silva, volante do Real Madrid, fez a alegria da galera. O gol movimentou a partida. Os paraguaios tentaram, mas quem marcou foi o Brasil. Vitinho fez o segundo. E o terceiro, um golaço já no segundo tempo. Antes dele, o Domingues de falta já havia diminuído para o Paraguai. Anderson Talisca fechou o placar para o Brasil, mas a alegria pelo gol virou preocupação quando o jogador se machucou no lance e teve que sair de ambulância do estádio. Com a vitória garantida, a seleção tocou a bola e segurou o resultado. Fim de jogo, Brasil 4, Paraguai 1. A goleada da seleção brasileira agradou a torcida capixaba. E se o jogo contra o Paraguai era um teste, os jogadores foram aprovados. Depois da partida, os jogadores estavam satisfeitos com a atuação do time. Vitinho, o professor falou em fazer testes, 32 jogadores. Você entrou, correspondeu, você acha que você foi bem nesse teste? Acho que sim, até se tratando de uma função que eu não venho desempenhando no meu clube e não é a função que eu gosto de jogar, mas é uma oportunidade importante que todos nós tivemos aqui. Eu acho que não só eu, como todo o grupo respondeu à altura. A noite foi mesmo especial, principalmente para a torcida capixaba. Mas o Kleber Andrade não foi só palco da festa da Seleção Olímpica. O estádio também serviu para o protesto de um grupo de torcedores apaixonados pelo futebol capixaba. O estádio lotado e a atenção da imprensa nacional serviu de espaço para esse grupo de amigos fazer um protesto. Com a faixa SOS Futebol Capixaba, eles pediram mais apoio para o futebol local. A gente percebe que quando o jogo é bom, o capixaba vem ao estádio. A gente tem uma carência de profissionalismo, de investimento, do olhar das instituições públicas. Tá faltando abraçar o futebol capixaba. Não é o capixaba que precisa abraçar o futebol capixaba, o torcedor.
Está faltando mais profissionalismo, mais investimento. A reclamação faz sentido e se estende ao palco da partida. Mesmo cheio, o estádio Kleber Andrade não está com a obra terminada. Falta o acabamento de praticamente todas as áreas. A parte destinada para a imprensa estava com poças e as cadeiras sujas de poeira. Tudo isso sem contar com os elevadores, as escadas rolantes e o placar eletrônico que não foram entregues. Situação que envergonha e revolta o torcedor. Falta um pouco do carinho com o torcedor, do carinho com o capixaba para esse esporte. E as pessoas, muitas, nem estão ligando para isso, porque assim, poxa, tem jogo do Brasil. Ah, é a seleção olímpica, é a base ainda, não está nem a seleção formada. Só que a carência é tão grande que as pessoas até passam por cima de algumas coisas para aceitar. Só que isso daqui a um tempo não vai ser mais possível, porque você quer ver o estádio acabado, o estádio não está entregue, a gente vê que o piso está todo irregular, as cadeiras estão sujas, o banheiro, você vai lá, é uma correria, tem pouco para entrar hoje, foi 40 minutos para entrar no estádio. O governo do estado não deu prazo para terminar o estádio, mas já disse que vai precisar de mais 50 milhões de reais. Pobre futebol capixaba. Um carro capotou e deixou 2 pessoas feridas nessa madrugada. O acidente aconteceu na curva do Saldanha, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o veículo seguia no sentido centro-Praia do Canto, quando atingiu uma placa de sinalização, capotou 2 vezes e parou com as rodas para cima. O trânsito precisou ser interrompido nos 2 sentidos. Foi necessária a ajuda de um guincho para virar o carro. Um rapaz que não quis se identificar recolhia pertences das vítimas. Os 2 ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU. E olha só essa história. Os Correios extraviaram um Sedex com vários documentos de uma empresária de Cariacica. E mais grave, admitiram não saber onde está a encomenda. Veja na reportagem. A correspondência foi postada no dia 11 de março. Pelo sistema de rastreamento, dá para ver que saiu de Vitória pouco antes das 10 da noite. Nelly pagou mais caro pelo serviço. A caixa com 32 documentos de veículos como estes deveria ter chegado a São Paulo no dia seguinte, até às 10 da manhã, mas simplesmente desapareceu. Nunca esperava que isso fosse acontecer logo com uma quantidade de documento enviado, com compromisso de entrega, com horário, com data, entendeu? Que é uma empresa que a gente trabalha há muitos anos e tem compromisso de fazer e entregar nas datas certas, nos horários. No dia 17, o aviso: objeto não localizado. 32 veículos de uma empresa em São Paulo estão parados. Sem a documentação, ficam impedidos de circular. Como nunca extraviou, eu não tive a curiosidade de acompanhar. Só descobri quando a empresa ligou para mim reclamando que os objetos não tinham chegado, os documentos. Aí eu fui rastrear e só encontrei dizendo o seguinte: foi enviado para São Paulo, mas o objeto não foi localizado. Nelly registrou a ocorrência na polícia. Por diversas vezes, entrou em contato com a central de atendimento dos Correios. O último e-mail diz que, infelizmente, a encomenda não foi localizada e pede informações para o reembolso da taxa de postagem, R$ 63. Nelly vai ter que fazer novamente a documentação de todos os 32 veículos. Vai tirar do bolso R$ 3.700. Mas o que mais preocupa não é o prejuízo financeiro. Eu preciso de uma resposta do Correio para dizer para mim o que aconteceu com esses documentos, porque é um objeto, é um documento de responsabilidade que eu não posso deixar ficar rolando na rua. Eu fiz boletim de ocorrência, mas eu quero saber se esse documento foi roubado ou se foi perdido na rua. Eu quero saber, eu quero uma informação do Correio. A assessoria de comunicação dos Correios informou que a reclamação já foi apurada e, após expirado o prazo de entrega previsto, o objeto não foi localizado no fluxo postal. Disse que ainda continuam empenhados na busca do objeto. Informou que, para prosseguir com a indenização devida, é necessário que o cliente continue em contato no sistema Fale com os Correios. Navegar na internet pelo celular se transformou em uma dor de cabeça para muita gente. É que antes as operadoras reduziam a velocidade depois de um certo tempo navegando. Agora, o serviço é cortado. Aqui no Espírito Santo, o Ministério Público entrou no caso.
A Nara usa o celular com frequência, principalmente para acessar redes sociais e fazer pesquisas. Mas semana passada a estudante foi surpreendida. Uma mensagem da operadora informava que o pacote de dados foi 100% consumido. E logo depois, pela primeira vez, ela teve a internet do celular cortada. Queria fazer uma pesquisa e fui surpreendida por uma mensagem da Vivo que dizia que eu havia utilizado 100% da minha internet, que a propósito era ilimitada e que a mesma seria cortada. Para continuar navegando, Nara teve que pagar R$ 2,99. Eu decidi pagar por essa taxa, mas trabalhar em cima de um racionamento, que é o quê? Quando eu estou com acesso ao Wi-Fi, eu desligo a minha conexão de dados e quando eu saio de casa, eu mantenho ela desligada, ligo apenas para questões emergenciais, como estar fazendo uma pesquisa ou mandando uma mensagem rápida e logo depois desligo. Não está acontecendo só com ela, não. O problema tem tirado muita gente do sério. Em uma rede social, o que não falta é reclamação. Esta postagem, relatando a interrupção da internet, teve centenas de comentários de consumidores insatisfeitos. No Espírito Santo, a operadora mais citada é a Vivo, que detém 75% das linhas ativas no estado. Desde o início do ano, a empresa exibe em seu site um comunicado que explica a mudança na prestação do serviço de internet móvel. Segundo a nota, para manter a qualidade, os clientes com os planos pré-pago e controle não vão ter mais a velocidade da internet reduzida e que eles podem contratar um pacote adicional caso a navegação seja interrompida. O problema é nacional e a nova medida está sendo posta em prática por todas as empresas de telefonia móvel. Mas à medida que mantém a velocidade da internet, as operadoras arrecadam mais dinheiro e podem ainda lesar o consumidor com a interrupção de serviços estabelecidos em contratos e divulgados em propagandas. Por isso, a nova prática é condenada pelo Ministério Público. A promotora Sandra Lengruber é responsável por diversas ações contra operadoras de telefonia móvel no Espírito Santo. Para ela, o corte da internet é irregular e prova mais uma vez que a rede oferecida pelas operadoras não dá conta do serviço proposto. Se uma operadora de telefonia, ela veicula uma publicidade prometendo que a internet é ilimitada, ela tem que cumprir que a internet é ilimitada. Então, nesse sentido, é que pode haver irregularidades em havendo esse comportamento de uma dada operadora. O setor de telefonia móvel é o campeão de reclamações no PROCON. Só este ano já foram quase 1.200. O órgão também está de olho e monitora as reclamações que chegam pelas redes sociais. Um processo contra a interrupção da internet móvel já foi instaurado, mas o PROCON precisa de mais denúncias formais para investigar o problema. Até então, com as denúncias que nós recebemos, a gente verifica que existem indícios de publicidade enganosa, no caso. Porém, a gente precisa que sejam denunciadas as empresas que estão efetuando para que a gente possa, de forma adequada, verificar se há ou não descumprimento das normas de defesa do consumidor. No próximo bloco, Médica explica ao vivo tudo sobre a intolerância ao glúten, a proteína presente nos alimentos que levam o trigo. É já já. Nessa semana é comemorado o Dia Mundial da Água. Esse foi o tema da nossa enquete da semana. Vamos ao resultado. Nós perguntamos, você está fazendo a sua parte para economizar água? 62,5% dos internautas disseram que sim e 37,5% disseram que não. Cantar parabéns e não poder provar o bolo, ir a uma pizzaria e só pedir uma saladinha. Aprender a conviver com a intolerância ao glúten, proteína presente nos alimentos que levam o trigo, é um grande desafio.
Bolo, pizza, pãozinho de queijo, difícil para um adulto, mais ainda para uma criança resistir a todas essas delícias. Bernardo tem doença celíaca e teve que aprender a dizer não para muita coisa. Quando um garçom está passando com uma bandeja, assim, com um monte de batata frita, você pergunta para ele antes de pegar? Não, normalmente me recuso, porque eu quase nunca como nas festas. Aos 2 anos, Bernardo começou a apresentar manchas vermelhas pelo corpo. O menino passou por diversos médicos, recebeu vários diagnósticos. Só aos 5 anos, a família descobriu que Bernardo tinha a doença. A adaptação não foi fácil. Através dos exames, a gente sempre via que existia uma inflamação dentro do organismo do Bernardo, só que a gente não sabia o que era, onde era. Até que com 5 anos, ele começou a apresentar um dos sintomas da doença celíaca, que era o abdômen estendido. Há 5 anos atrás, quando a gente diagnosticou, era muito difícil, porque não existia quase produtos de qualidade, ainda mais para criança. O pão, o biscoito era muito seco, era duro. O glúten é uma proteína presente em alguns cereais, como trigo, aveia e cevada. Os celíacos e quem sofre de intolerância têm dificuldade para digerir essa substância. Lívia conhece bem os sintomas. Eu acabava comendo algumas coisas, passava mal, depois melhorava e ficava tranquila. Só que eu tinha algumas coisas como labirintite, muita queda de cabelo, intestino preso, que eu não sabia o motivo. Depois de uma forte crise intestinal, o médico propôs um teste. Lívia teria que deixar de ingerir glúten por 3 meses. Ela aboliu de vez a proteína e descobriu um mundo de possibilidades. A gente tem aqui um macarrão de mandioca, tem macarrão de farinha de arroz. Eles têm biscoitos, tanto salgado quanto doce, que facilita. E até o macarrão de sopinha de letrinha, a gente consegue encontrar, assim, no supermercado mesmo. São produtos gostosos? São gostosos. É claro que não é o mesmo sabor que a gente encontraria em um produto normal. Mas o macarrão, por exemplo, com o molho que a gente pode fazer, o mesmo molho que a gente come com outro macarrão, fica bem agradável, sim, é gostoso. Saladas, sanduíches naturais, sucos. Pedro e os amigos perceberam a demanda e decidiram abrir um fast food de comida saudável e sem glúten. A verdade é que a gente já tinha um outro estabelecimento, mas que é mais focado em produtos de supermercado. E a gente foi percebendo a demanda de pessoas que precisavam desse tipo de alimentação. Mas você tem a possibilidade de fazer da maneira que você achar. Então, o serviço alguém te atende, você vai falando o que você quer, até 7 produtos e um tipo de grelhado. O suco da mesma forma, 1, 2 ou 3 frutas. E assim que funciona. Apesar de toda essa variedade, os produtos sem glúten não são nada baratos. Esse pacote de biscoitos aqui, por exemplo, com 6 unidades, custa R$10. E para a Lívia aprender a se alimentar bem, ela teve que aprender a fazer as receitas, não é isso, Lívia? É verdade. Aí aqui eu tenho o polvilho azedo, o polvilho doce, a farinha sem glúten. E o polvilho, ele é um ingrediente coringa, que eu consigo fazer pães que são muito parecidos com pão de queijo mesmo, só que não leva queijo. Geralmente eu tiro uma parte do fim de semana para preparar as coisas para durante a semana eu ter lanche, para levar para o trabalho, para comer à noite. Então essa é mais ou menos a minha rotina. Bernardo não deixou de gostar daquelas besteirinhas que todo mundo adora, mas já aprendeu que pode ser saudável e feliz como qualquer outra criança sem o glúten. A vida é a mesma, só o alimento que muda. E para falar agora sobre a intolerância ao glúten, eu converso com a médica Marcela Oliana. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Fernanda. Marcela, por que algumas pessoas desenvolvem essa intolerância ao glúten? A intolerância ao glúten é uma doença que é uma manifestação autoimune à proteína do glúten. É uma predisposição genética, então é caracterizada pela destruição das vilosidades do intestino, de forma com que a pessoa não consegue absorver os nutrientes adequadamente. Pois é, a gente viu aí a Lívia, falando de labirintite, falando de dor de cabeça, de dor no estômago, é isso mesmo? É isso mesmo. Existem vários sintomas e nem todo mundo manifesta da mesma forma. É muito comum sintomas como diarreia, constipação, alternando distensão abdominal, vômitos, emagrecimento,
Mas nem todo mundo apresenta esses sintomas gastrointestinais. Algumas pessoas podem apresentar quadros com outras doenças autoimunes, como hipotireoidismo, também podem apresentar endometriose. Por isso essa grande dificuldade de se diagnosticar, né? Isso, é muito difícil. E os exames, eles podem não dar positivo, mas mesmo assim a pessoa tem a sensibilidade. Quais são os exames para saber se realmente é a doença celíaca, se é a intolerância ao glúten? É testado um exame de sangue para ver se a pessoa tem anticorpos reagentes à proteína do glúten e também é feita a biópsia no caso da doença celíaca. A gente viu aí o Bernardo, que descobriu logo aos 5 anos, e a gente viu o exemplo da Lívia, que descobriu há pouco tempo. É uma doença genética? Você disse que sim, né? Isso, é uma doença genética e pode se manifestar em qualquer parte da vida. Quanto mais prolongado, mais intenso vão ficando os sintomas. Quanto mais demora o diagnóstico, mais intensificado ele fica. Entendi. E a pessoa, ela desenvolve uma alergia, ela pode ter outros problemas por conta da ingestão do glúten ou não? É só um problema intestinal realmente que passa com o tempo? Essa sensibilidade ao glúten é causada por uma inflamação. A inflamação, ela pode se estender a todos os tecidos do nosso corpo, ao cérebro, aos vasos sanguíneos, aos pulmões, ao fígado, ao intestino e também ao sistema endócrino, né? A gente viu aí que existem diferentes graus de intolerância. Uma pessoa que tem a doença celíaca mais grave, né? Caso ela coma um alimento com glúten, isso pode levar à morte? Pode. A pessoa, como ela não absorve o alimento, quanto mais intenso for e se ela sair da dieta, isso pode se intensificar sim. Se a pessoa não seguir estritamente essa dieta sem glúten, essa doença celíaca pode virar um câncer de intestino. Então pode levar sim até a morte. Pode. Agora a gente vê, né, muitas pessoas hoje em dia fazendo dietas em que elas deixam de ingerir o glúten. Isso pode algum dia levar à intolerância? Não, isso não pode levar à intolerância. As pessoas têm se beneficiado muito do glúten. O glúten é um alimento que foi introduzido na nossa alimentação. Se a gente olhar a nossa escala evolutiva há muito pouco tempo, então ele é conhecido como um alimento estranho no nosso corpo. Nem todo mundo está adequado para digerir esse alimento e realmente, principalmente para perda de peso, quando a pessoa tira esse componente inflamatório que é o glúten, ela pode experienciar sim perda de peso e não vai desenvolver uma intolerância. Então, como a gente viu aí no caso do Bernardo e até da Lívia, as pessoas vêm se beneficiando disso, não tem nenhum problema. Isso. Agora, como a gente viu também na matéria, os alimentos sem glúten são produtos caros, né? Nem todo mundo tem acesso a esses produtos. Como driblar isso? Infelizmente, o mercado dos produtos sem glúten vem crescendo e vem crescendo caro. Uma alternativa é preparar, como ela mostrou, os alimentos em casa. Então, buscar outras receitas. Ao se fechar para o glúten, um mundo novo de alimentos se abre para a gente. Então, é importante preparar, pesquisar. A internet está aí, é uma ótima fonte de receitas e de informação. Para quem está em casa assistindo, você poderia dar uma dica rápida de um alimento fácil de preparar? Posso sim. Existem várias farinhas. A farinha de arroz é um alimento que pode estar substituindo a farinha de trigo, a farinha de quinoa também, farinha de banana verde. Ela pode estar entrando em qualquer preparação de receita. Também um brownie de batata doce, também pode ser encontrado na internet e fica uma delícia. Marcela, você trabalha como treinadora até para essas pessoas, né? Tem um endereço na internet. Pode passar para as pessoas para ajudar, né, realmente? Tem sim. www.doutoramarcela.com.br. Marcela, muito obrigada pela sua presença. Espero que tenha ajudado muita gente em casa, não é isso? Obrigada, também espero. A seguir, pentacampeã mundial de bodyboard, Neymara Carvalho se prepara para voltar às competições. É já já.
Estamos de volta. Veja agora a previsão do tempo para a sua região. Máxima de 32 graus em Vitória e de 31 graus em Vila Velha. Mínimas de 15 graus em Domingos Martins e de 17 graus em Santa Teresa. Amanhã é dia do programa Negócios da Terra, sempre com informações do campo para você. Veja alguns dos destaques. Mais de R$1 milhão para produtores de Cachoeiro de Itapemirim. Prefeitura de Vitória faz mapeamento das nascentes da capital. Produtores do estado que preservam matas e nascentes recebem cheque de R$1 milhão. Resíduos agrícolas são usados para a produção de energia. E ainda, uma deliciosa receita de bolo de casca de banana. Só lembrando, o Negócios da Terra vai ao ar todo domingo às 8 horas da manhã. E hoje é dia de estreia de novo quadro aqui no Hora News, é o Tá Bombando. Você vai conferir os destaques das músicas mais tocadas na rádio e na internet. Olá pessoal, a gente está aqui para falar de música e não poderia ter um ambiente mais gostoso, mais propício para se falar de música do que no estúdio da Rádio Sim FM. Afinal, aqui a gente respira música 24 horas por dia, né, Vitor? Isso aí. E você sabe que tem muito capixaba fazendo música boa para curtir com os amigos e música de qualidade para massa, que é o caso do Nando e Michel. Gente, Nando e Michel, uma dupla capixaba, eles alcançaram o primeiro lugar entre as músicas mais pedidas aqui da Rádio Sim FM. Estão bombando aí em todo o estado e no Brasil inteiro com a música Pintou Com Ela. E tem um link lá no simfm.com.br que você alcança lá o pintoucomela.com.br. Você coloca a sua foto e você pinta com ela. É uma brincadeira super bacana e você pode postar uma foto mais divertida. Pintou com ela, pintou com ela, pintou, o clima tá bonito, tipo rolo de novela. Pegando o gancho na questão do sertanejo, parece coincidência, mas não é. Porque esse ritmo está mais estourado no Brasil. E o que acontece? Quem lidera o ranking é João Neto e Frederico, com a música Presto Pouco. Diz o seguinte: o sujeito não vai ficar em relacionamento nenhum, porque o lance é aprontar. Resumindo, traição tá dando dinheiro, pelo menos para quem canta. Ai, deixa essa traição bem longe de mim. Prefiro ficar com menos dinheiro. Vamos partir então para as paradas internacionais. Uma das músicas mais tocadas no mundo é a do Maroon 5 com Sugar. E tem um clipe aí que tá rolando uma polêmica. E é um clipe muito legal, onde os noivos recebem de presente uma surpresa. O Maroon 5 cantando ao vivo para eles. Agora, estão comentando por aí que na verdade não são noivos, mas são atores e atrizes, que foi tudo montado. Gente, sendo montado ou não, mais de 250 milhões de visualizações no YouTube. Deu certo essa brincadeira aí, né? Essa criatividade. Bom, eu acreditei. Parabéns para os atores que arrasaram aí na interpretação. Agora vamos mudar um pouco de ritmo, porque no dia 17 de abril vai ter Aviões do Forró, no Ilha Shows, com Nando e Michel, Dorival Dantas, vai estar no dia 17 aqui pra vocês. Olha que atenção novinha, essa é a nova sensação, esse barulhinho que dá um negócio bom. Vamos mudar sim? Vou falar agora de música clássica. Aqui não tem preconceito, todos os ritmos estão valendo. Queria convidar vocês, é imperdível, gente. A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo se apresentará no Teatro Carlos Gomes, dias 25 e 26. É brincadeira o preço, tá? Entrada inteira, R$2 e a meia R$1. Música de muita qualidade por um precinho. Pois é, e maiores informações sobre a orquestra, o telefone tá aqui embaixo. Ai, que bom. Então a gente vai ficando por aqui, que pena, né? Então até a próxima. Acabou, até a próxima. 9 vezes campeã brasileira e pentacampeã mundial de bodyboard, estamos falando da capixaba Neymara Carvalho. Depois de se aventurar na política, a atleta se prepara para voltar às competições, isso aos 38 anos.
Parar ou seguir em frente? Saber tomar a decisão correta é como escolher a onda perfeita. É preciso tempo, experiência que Neymara Carvalho tem de sobra. 38 anos, jeito de menina. Numa área pequena notável, decola, impressiona. Surfista desde pequena, aprendeu a deslizar sobre as ondas na Barra do Jucu, em Vila Velha. A praia é o quintal de casa. Eu aprendi a nadar no rio, que faz fundos com a minha casa, e depois eu descobri aqui, ó, as ondas. Aqui toda criança tem uma pranchinha, porque é de pequeno que se aprende. Personagem antigo da região, Puinha acompanhou de perto o talento e o sucesso da capixaba. Quando eu vejo Neymar, coração dispara. Lembra essa música? Raça Negra? Rubro Negra, né? Isso aí. O primeiro título veio em 1993. Neymara foi campeã brasileira aos 16 anos. Hoje, a bodyboarder capixaba é a maior recordista de títulos no esporte. Foi 9 vezes campeã brasileira e segue imbatível em competições internacionais. Com a prancha na mão, alcançou os maiores sonhos. Desde pequenininha, queria ser profissional, então eu me preparava para isso. E eu vivi alguns anos sendo bem patrocinada, e isso é a maior gratificação de qualquer atleta, porque a gente sonha em fazer bem feito o que a gente ama e o que a gente sabe fazer. Só que se você não tiver um apoio, fica muito difícil. Mas todos os títulos e contusões levaram a surfista capixaba a repensar a carreira. Neymara se despediu das competições internacionais para se dedicar a outro projeto, a política. Eu já tinha conquistado tudo que eu almejava no esporte, sabe? E estava numa fase de contusões, e tentando buscar uma outra fase da Neymara Carvalho como pessoa. Fui tentar a vaga, né, como política, como atleta política, mas não consegui. Mas eu não sinto que foi uma derrota. Neymara não foi eleita, mas todo esse tempo sem surfar foi importante. Depois de 5 meses, Neymara decidiu voltar a competir e conquistou o vice-campeonato brasileiro em 2013. E aí não teve jeito, o coração falou mais alto e a nossa pequena notável voltou a dar show nas ondas. Fui repensando e vi que eu podia conseguir voltar a ter essa vontade, porque eu acho que o atleta tem que ter a vontade de ser campeão. Ele não pode ir por ir. Eu nunca desejei isso na minha carreira, de estar competindo por ele estar competindo. Eu quero competir para ser campeã. A meninada acompanha cada movimento. Aos sábados, Neymara oferece aulas gratuitas de bodyboard na Barra do Jucu. 60 crianças e adolescentes participam do projeto. O Instituto Neymara Carvalho ajuda a criar futuros campeões. Eu acho que você ter a oportunidade de ter um ídolo próximo é a melhor coisa para quando você está começando. Eu lembro quando eu vi a Mariana Nogueira, que era a estrela na minha época, eu tremia, eu ficava assim. E eles já não fazem isso, eles admiram, mas pô, é minha amiga, surfa comigo, sabe? Então é muito legal. Oportunidade única de aprender com quem sabe tudo do assunto. Para esses meninos, mais do que um espelho, a Ney é uma grande amiga. É um incentivo que eles precisam para crescer no esporte e na vida. Eu me espelho porque eu quero chegar na Havaí um dia, chegar lá surfando, mandar altas manobras. E eu quero ser um surfista profissional, que nem a Ney. Às vezes você não consegue mandar uma manobra, aí de repente vem uma palavra da professora assim e fala. Isso, aí te dá aquela inspiração, aquela força para você continuar. Quase 2 anos fora do circuito, Neymar agora se prepara para a próxima etapa do Mundial de Bodyboard, em julho. Vai competir com meninas mais jovens. Atleta determinada, quer o 6º título e conta com a experiência para trazer mais essa vitória para as águas da Barra do Jucu. Tudo é a questão do foco. Eu tenho que focar na minha experiência de vida, na minha experiência de todos os títulos que eu já obtive. Eu me sinto muito bem praticando o esporte que eu acho que Deus me designou. E a nossa torcida é para que a Neymara conquiste agora o 6º título mundial. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Uma boa tarde para você e um ótimo final de semana. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Record News, a líder em notícias.